porque as profissões, elas são vivas. Então, elas são influenciadas pelo que acontece no mundo, igual nós estamos vivendo essa pandemia agora, pelo que as pessoas vão pensando, pelo que a ciência vai desenvolvendo e se organizando. E no caso do professor Chamoun, na época dele, ele até escreveu isso num material que tem disponível no site do Gesto para download, que é o História e Denúncia, né? Ele foi escrevendo e contando dessa formação, o quanto que essa formação não respondia para ele o que ele entendia que poderia ser a terapia ocupacional. Mas então o que seria? Não tinha resposta, não tinha resposta construída pela terapia ocupacional, na visão do Rui Chamoun. Mas já tinha essa sensação, porque isso no ser humano é muito antiga, essa sensação que estar em atividade causa bem-estar, que isso tem efeitos no corpo, né? Como diria nosso querido Flávio, né? Que estuda tanto aí o corpo e propõe tanta coisa, assim como outros teóricos também, mas lá no Gesto, o Flávio tem essa visão, né? E ajuda tanta gente a andar para frente. Mas então, o Rui Chamoun, ele foi questionando essa formação, mas tinha essa base dessa visão de que a ocupação tinha algum efeito. Então, ele começou a estudar o que tinha na época. E começou a atender pessoas, porque uma das coisas que mais ajuda a gente a aprender a trabalhar é atender. Então ele atendia, pensava sobre aquilo, estudava, conheceu Nise da Silveira, né? Fez estágio com ela um período. Então a gente está falando de alguém que estava antenado com o seu tempo, apesar de, na época, só ter manicômio como proposta de cuidado. E ele também se incomodava com isso. Quando a gente lê a obra dele, a gente vê que ele também não achava que aquilo ali... Ele conhecia a cronificação que uma instituição total poderia trazer e ele questionava, né? Então, pensar na ocupação é pensar nas raízes da TO, né? O professor Chamoun sempre olhou para a ocupação como central. E ao desenvolver a sua proposta, que lá no final é que ele chamou de psicoterapia ocupacional, ele começou a estudar tudo aquilo que já existia, que o ser humano, tudo assim, guardado as devidas proporções, que ele também é humano, né? Mas o que existia na época que falava sobre ocupação, ele começou a estudar. Então ele estudou antropologia, ele estudou filosofia, ele estudou psicologia. Você vê que aí a psicanálise estava se sustentando, estava tentando, né? Estava nesse movimento, quer dizer, a psicanálise é de antes disso, mas tem as ondas, né? Das diferentes profissões. Então, ele estudou sobre o trabalho, ele estudou sobre o lazer, ele estudou sociologia. Então, as áreas afins que podiam ajudá-lo a entender qual que era o papel da ocupação, ele foi estudando e foi fundamentando, a ponto dele trazer a ocupação como central no entendimento da concepção de ser humano, que ele foi estudando e se baseando para poder fazer a proposta dele, e central, e essa centralidade ela é tão importante na obra do professor Chamoun, porque ele resgata o processo de humanização. Só para não confundir, eu vou falar de hominização, quer dizer, de se tornar humano, né, nesse sentido que eu estou falando. Ele resgata a centralidade da relação do ser humano com a ocupação na sua constituição enquanto humano. Sim. De tão central que ele acha que é. Sim, então, sim. Ele pensa isso no indivíduo, em cada indivíduo, e ele pensa isso olhando toda a espécie humana e tudo que o ser humano foi construindo ao fazer a vida, ao realizar a vida. Então, ele vai falar que ele vai centrar a proposta de trabalho dele nessa visão de que o ser humano realiza a vida, realiza o viver. E, para isso, ele faz coisas materiais, né? Assim, o mundo que a gente vive, ele é resultado da relação do ser humano construindo esse mundo. Tudo que a gente vive desde o homem das cavernas até hoje. E também, isso se repete em cada pessoa ali, no ciclo de vida de cada pessoa, a gente vai se relacionando com o mundo, e nesse processo a gente vai se constituindo, além de construir um mundo material, a gente vai se constituindo enquanto sujeito, enquanto pessoa, vai se relacionando com as pessoas, porque a gente não vive sozinho, né? A gente, inclusive, tem uma transcendência, que é outra discussão que o Rui também vai propor, porque o que cada ser humano conhece, ele vai levando para outros seres humanos, e isso vai formando conhecimento da humanidade, né? E vai fazendo passar de geração em geração, e vai construindo o nosso sentido na vida. Olha que profundo, por isso que o grupo chama Estudos Profundos de Terapia Ocupacional, né? Dá trabalho. E ele começou a pensar, então, como que isso poderia ser usado enquanto recurso por uma profissão, a oferecer para as pessoas oportunidades para elas construírem um saber sobre elas mesmas, ao fazer e ao experimentar determinadas situações que são pensadas ali pelo terapeuta, e que eu acho que aqui a gente pode
aprofundar nisso aí, né, na conversa que a gente vai ter. Então, a ocupação, ela é central na proposta chamoniana, né? Ele tem essa visão, vai desenvolvendo isso ao longo das suas obras. Ele escreveu vários livros, escreveu artigos também, faleceu em 93, fundou um grupo de estudo, que é o GEST, em 1988, tem o mesmo tempo que o SUS, justamente para as pessoas poderem aprofundar, desenvolver mais, pensar essa proposta em outros contextos, em outras áreas de atuação, né? E desenvolver isso, pensar o que precisa ser aprofundado, quais são as lacunas, né? Porque todo teórico é assim, ele vai deixando lacunas para as outras pessoas também poder contribuir, a ciência vai se desenvolvendo, né? Quanta coisa que aconteceu. E ele faleceu em 93, então, autorizando que o Gesto publicasse um material que ele já estava organizando com o título Psicoterapia Ocupacional, foi a sua última escrita, né? Vamos dizer assim, autorizando o Gesto a publicar. Esse livro foi publicado em 1995. E depois também, uma outra parte desse material que ele autorizou foi transformado no outro livro de 1997, que é o livro do museu, né?